O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 3 de março de 2022. Eu sou Caio Belandi e este é o Lado B do Rio 226 neste pós-não carnaval. E eu tô meio rouco, então, enfim, quase carnaval, essa coisa toda aí. Ao meu lado aqui na Sauí Studio, eu tô com Fagner Torres, mais desfalcado do Daniel Soares. E de algum lugar do mundo, via Embratel, estou com a Luara Ramos. Hoje a gente vai entrevistar o professor Elias Jabbour, docente da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, e um dos autores de China, o Socialismo no Século XXI, livro escrito com Alberto Gabrielli e lançada pela editora Boitempo. E já vou direto para a entrevista, professor Elias, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu vou abrir com uma pergunta que é bem ampla e talvez exija uma resposta ampla, né? Mas enfim, fica à vontade. Mas é impossível de não ser feita logo de cara, né? Acho que a grande questão que cerca toda a curiosidade com a China atual é ela, né? Essa questão que eu vou falar. Para os detratores, né? Digamos assim, do lado ocidental e ultraliberal do mundo, a China é comunista. Muitos estudiosos marxistas, por exemplo, não consideram a China atual exatamente comunista. Então a gente trouxe aqui para explicar pra gente logo de cara, dá para chamar a China atual de comunista ou de socialista, se não é nem comunista, nem socialista, ela é capitalista, enfim, afinal de contas, a China se encaixa minimamente um desses conceitos. Começa com essa bomba aí logo de cara, professor, bem-vindo, obrigado. Eu agradeço muito, Caio, Daniel, né, não sei se eu não errei o nome, que eu tive Covid, então teve problema de memória. É o Fagner, é o Fagner. É o Fagner, lateral direito do meu time do Corinthians. Luara Ramos, é um prazer te ver aqui, te conhecer virtualmente, né? Na verdade, essa é a pergunta que eu me faço há 25 anos, né? Quando eu conto 25 anos, porque foi quando eu teve um artigo aprovado de minha autoria sobre a China para o encontro de iniciação científica em geografia na USP, há 26 anos atrás, em 96, né? Porque a grande questão que eu busco responder com as minhas pesquisas sobre a China, que não é sobre a China minhas pesquisas, né? Já quero quebrar aqui um mito, né? A minha área de pesquisa é socialismo, né? Porque eu queria descobrir na década de 90 o seguinte: quando entrei na universidade, o que acabou a União Soviética, né? E por que a China continua a existir e o Partido Comunista continua no exercício do poder? Aí vem as outras questões: se o socialismo é algo factível, é uma utopia, é uma ciência, se pode, se não pode. Ou seja, as minhas perguntas que foram me movendo ao longo da minha vida intelectual, todas giraram em torno da possibilidade ou não do socialismo existir enquanto uma formação econômico-social, um sistema socioeconômico de nível superior ao capitalismo, né? Então, esse livro que nós estamos lançando agora, é o meu 6º livro sobre a China, inclusive, ele é a consolidação de 25 anos de pesquisa, e que nós buscamos responder justamente essa questão que você levantou. Então, qual que é a grande questão? Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do marxismo, tá? Primeiro que esse livro, ele abre uma cunha, quebra um pensamento único sobre a China, você tem razão. Desde marxista até neoliberal, a China é um país capitalista. E esse livro, ele abre uma cunha no debate de ideias e quebra praticamente esse pensamento único que existe de que a China é um país capitalista, etc, etc. E nós falamos que não, acho que a China é uma outra coisa que não é capitalismo. O que é essa outra coisa? Primeiro, pessoal, que do ponto de vista do marxismo, a própria pergunta se é capitalista ou socialista, ela não convém. Por quê? Porque isso se é A ou se é B, isso é um pressuposto positivista do princípio da identidade, ou seja, A não pode ser B, B não pode ser A. Enquanto que Marx, ele é um corpo teórico que é uma ramificação de Hegel, e Hegel supera Kant, né? Supera o positivismo. E essa superação, ela se dá também pela superação do princípio da identidade. Então, para Hegel e para Marx, por conseguinte, A mais B é igual a C. Então, o que acontece? A nossa opinião, a China, ela a partir de 78, passa a existir na China uma nova classe de formações econômico-sociais. E o que é uma formação econômico-social? É a combinação de diferentes modos de produção de diferentes épocas históricas. Então, por exemplo, existe capitalismo na China, então existe o empresário privado que explora o trabalhor e tal, existem empresas coletivas na China, existe aquele trabalho da agricultura de pequena escala, que seria o que chamam de agricultura familiar, e existe a grande propriedade estatal dos meios de produção. E, no final das contas, o que determina se um país é socialista ou capitalista são duas coisas. A primeira, quem exerce o poder político. Na China não são os capitalistas, né? E o outro
qual que é a forma de propriedade que predomina diante das outras, né? Não é a propriedade privada dos meios de produção. A forma de propriedade que gera efeitos de encadeamento para o restante da economia, aquela que gera o chamado ciclo de acumulação, é a grande propriedade pública da economia. Então, nós chegamos à conclusão de que a natureza da formação econômico-social chinesa é uma formação econômico-social orientada ao socialismo. O que significa isso? Que ela não é socialista full, vamos dizer assim, porque também não existe modo de produção puro, mas as suas características diferem completamente de qualquer formação econômica de caráter capitalista. Para vocês terem uma ideia, o Caio e Fagner e Luara, o núcleo da economia chinesa é composto por 96 grandes empresas, conglomerados empresariais estatais. O que significa isso? É como se você tivesse 96 empresas como a Petrobras no núcleo produtivo da economia do país. Ao lado disso, são 30 bancos de desenvolvimento criando moeda estatal para que essas empresas elas executem grandes projetos. E essa é a base material de um poder político de novo tipo. Na China, por exemplo, tem bilionários, é verdade, isso é um problema, é uma contradição. Só que os bilionários eles não têm poder político nenhum na China. Quem manda na China é o Partido Comunista. Ou seja, no capitalismo, o capital subordina o Estado a seus interesses. Na China não existe isso. Então, você chamar a China de capitalismo não dá. Achar que é um socialismo full, que é aquela coisa maravilhosa, também não dá. Então, para nós, é uma formação econômico-social orientada ao socialismo e que é um socialismo ainda muito numa forma embrionária, em fase de teste, porque tem apenas 70 anos. O capitalismo tem 600 anos, o feudalismo teve 2.000 anos, a comuna primitiva teve 5.000 anos, o socialismo é muito novo ainda. Ou seja, Caio, Fagner e Luara, para terminar de responder essa pergunta. A economia que nós estamos na faculdade, por exemplo, quando dou aula, é a economia política do capitalismo. Por quê? Porque o Marx e outros autores descobriram todas as formas históricas de funcionamento do capitalismo, as leis, as regularidades, e transformou isso numa ciência. O socialismo ainda não existe vamos dizer assim, uma quantidade X de leis, de normas, de regularidades descobertas, capazes de nós abrirmos um curso de economia baseada em uma economia política do socialismo. Olha só que interessante. E esse livro, por exemplo, sem nenhuma falsa modéstia, ele tem uma certa vanguarda mundial, porque é a primeira vez em que se busca, vamos dizer assim, sistematizar quais são as leis gerais de movimento que estão por trás da economia chinesa, né? E são leis gerais de movimento completamente diferentes das leis gerais de um país capitalista. Então, basicamente, essa é a resposta à minha questão, né? Perfeito. Não sei se eu convenci alguém com essa resposta, mas... Explicou. Quem lê o livro vai ter acesso a ela. Não precisa convencer, explicou pelo menos, Fagner. Boa noite, professor Elias. A minha pergunta, professor, sou jornalista, né? E acho que é bom o senhor eu falar do local onde eu estou, né? De entendimento, né? Eu parto do pressuposto que o meu papel mesmo é mais perguntar até do que entender. Claro. Eu prefiro entender a partir da sua resposta. Mas eu tenho um grande amigo, vou trazer aqui uma experiência pessoal, tem um grande amigo que morou na China agora há pouco tempo, voltou da China talvez há uns 3 anos, antes da pandemia aí, talvez uns 3 anos, ele é engenheiro, ficou lá, acredito eu também que uns 2 ou 3 anos, e a gente conversa, ele mora longe do Rio, a gente só conversa virtualmente e tal, mas é meu amigo de infância, a gente conversa menos do que deveria, mas o pouco que a gente conversa, a gente sempre toca nesse assunto da China, e ele, como um trabalhador, engenheiro, né, ele é funcionário da Petrobras, ele tem a percepção dele, e eu tenho a minha percepção a partir das leituras que eu faço aqui do Brasil, não conheço a China, nunca estive lá, mas a partir das leituras que eu faço, inclusive das coisas que o senhor escreve e tal, e eu sempre pergunto pra ele, que eu sempre falo com ele, né, eu falo que acho que a China tá meio que uma situação consolidada de que a China seria o país do século XXI, né, o próximo império, né, global seria de fato a China, isso é meio que dado, né, todo mundo fala isso, mesmo aqueles mais entendidos aos mais leigos, e ele fala pra mim, Rafael, o nome dele, nosso ouvinte deve ouvir essa pergunta, ele fala pra mim o seguinte: Fagner, dentro do tempo que eu estive na China, eu entendo que há uma diferença clara entre a China e os Estados Unidos. Ele falando, né, eu percebo que a China é um país que, embora, óbvio, um império de mais de 1 bilhão de pessoas, ela tem sim pretensão de ser o país, né, dominante no mundo, né, de se tornar o próximo império econômico e militar do mundo. Mas ao mesmo tempo que tem essa pretensão, eu também não percebo a China se metendo em problemas que não é dela, diferente muito do que os Estados Unidos faz. Quando ele me fala isso, eu ouço isso, mas eu também não trago isso como uma verdade absoluta. Eu fico com uma pulga atrás da orelha, porque eu não consigo imaginar um país de 1 bilhão com uma força produtiva daquele tamanho que seja também tão, vamos dizer assim, alheio, né, entre aspas, a problemas externos. Qual a visão que o senhor tem disso? Acha que o Rafael está certo? A China, de fato, ela tem uma pretensão menos intervencionista
intervencionista nos problemas externos do mundo em relação aos Estados Unidos, dentro da experiência dos seus 25 anos de estudo. Como que o senhor imagina que seria, a partir do momento que se consolidar a China como principal, a maior potência política, econômica e militar do planeta, como que se daria? A China se transformaria na polícia do mundo, que é aquilo que os Estados Unidos se define hoje? Essa pergunta é excelente, ainda mais vinda de uma forma inteligente como ela foi feita por sua pessoa, Fagner. Eu vou ter que voltar na Mesopotâmia para responder essa pergunta, porque todo problema é um problema histórico, né? Ou seja, nas ciências sociais, quando a gente não tem uma resposta para algo que está posto, ou seja, algo que tá ainda o conceito ainda se manifesta no movimento real, ele ainda não está pronto diante da gente, a gente vai ter que buscar na história isso daí. Nós não temos o laboratório lá do ratinho que vai lá e faz o experimento, o macaco da vacina, sei lá, a gente tem história. Esse é o nosso campo de experimentação. Então, a primeira pergunta, quantos países a China invadiu na história, né? A China tem mais de 2.000 anos de idade, né? Quanto Estado Nacional. Ela esteve na América e na África primeiro que os espanhóis e portugueses, e ela vinha para cá fazer comércio, né? Então, acho que a história responde essa pergunta por si só. E qual que é hoje a postura da China hoje em relação ao conflito da Ucrânia? Os Estados Unidos estão mandando arma para a Ucrânia, a OTAN mandando arma para a Ucrânia e a China querendo conversa. Agora, qual que é o fundo histórico disso tudo? A civilização chinesa, ela nasce ao longo de dois vales, de dois grandes rios férteis, que é o Rio Amarelo e o Rio Yangtze. E como são grandes vales férteis, né, muita terra e muita água, a relação entre ser humano e natureza é muito mais propícia a uma boa relação do que uma relação num lugar, num deserto, por exemplo, que você tem que passar 18, 20 horas para poder conseguir tirar o excedente daquilo ali. Esse fundo natural da civilização chinesa fez emergir de lá filosofias civilizatórias e tolerantes, como o confucionismo e o taoísmo, né, que até hoje norteiam o horizonte espiritual do povo chinês, né? Ou seja, essa cultura de paz da China não tem nada a ver com que ela seja boazinha ou não. É algo que está no DNA deles por conta da sua própria história, enquanto civilização. E a China só foi expansionista durante 2 períodos, quando ela foi governada por dinastias estrangeiras, Manchu e Mongol. Enquanto que os Estados Unidos, ele é o quê? Os Estados Unidos, ele é caudatário de que tipo de ideologia? Aquelas ideologias reacionárias que surgem aonde? No Mediterrâneo Oriental, aonde as relações entre ser humano e natureza são horríveis. Daí a questão do destino manifesto, da Nova Canaã, da nação indispensável, da polícia do mundo, o papel civilizatório das intervenções americanas, ou seja, até hoje, um homem branco de classe média alta, aliás, nos Estados Unidos hoje, tem 200 milhões de pessoas que são fanáticas religiosas que acreditam que os americanos têm um papel especial no mundo. E muitas dessas pessoas chegam à presidência da República, inclusive. A China nunca teve, por exemplo, uma religião oficial de Estado. Olha que interessante a diferença. E a China nunca se arvorou do direito de se colocar aqui no lugar de ser um país que vai ditar os valores do mundo. Nunca foi desse jeito a China. Isso aqui não é papo de quem é pró-chinês, não, viu, pessoal? O que eu estou colocando aqui, eu estou colocando a prova da história aqui para vocês. Então, eu não sei nem se é verdade se a China pensa em substituir os Estados Unidos, porque existe um custo muito alto disso também, de querer ser um império, vamos dizer assim, né? Agora, eu acredito que a presença de um país do tamanho da China, com os valores civilizatórios que a China tem, é um contraponto ao belicismo, essa coisa do Velho Testamento, que os americanos é isso, é Velho Testamento, né? Ou seja, é o Talmud Torá dos judeus, né? Olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, a política externa americana é um pouco isso. A política externa americana está no Velho Testamento, meus amigos. Ou seja, é um país governado por uma religião, né? Sabe? O presidente dos Estados Unidos só não presta um juramento em cima da mão na Bíblia, por exemplo. A China nunca teve isso, pessoal. A China é um estado em que 70% da população acredita em Deus. Ou seja, eles são espiritualistas, mas não são deístas. É uma outra civilização, é uma outra coisa. Eu vejo de forma muito positiva a ascensão chinesa no sentido de um mundo muito mais tolerante e civilizatório do que nós vivemos hoje. Aliás, eu não vejo a hora da China virar essa potência toda que falam aí, né? É uma opinião particular só, viu? A minha pergunta também era bem nesse sentido, porque o senhor escreveu um artigo recente para a Carta Capital falando da posição chinesa nesse conflito, né, agora da Rússia e Ucrânia, e falando que está longe de ser uma neutralidade, né, de uma posição de neutralidade estratégica, vou dizer assim. Acho que foram essas as palavras usadas, se não me engano. E aí vou acabar mesclando um pouco aqui a minha pergunta, porque tem a ver com isso. A gente vê é um pouco sobre xenofobia, na verdade, né? Desde a tentativa de colar na China uma culpa pela pandemia, né? Chamar o Covid-19 de vírus chinês. Eu lembro que durante a cobertura das Olimpíadas, no ano passado também, eu fiquei muito incomodada com a forma que a imprensa brasileira se referia aos atletas chineses. Eram usados termos sempre que remetiam ao treinamento forçado, como, os atletas foram recrutados, enquanto os de outras nacionalidades eram referidos como selecionados. Esse é só um
exemplo, né? Nós tivemos também tentativa de boicote dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, entre outros bloqueios, que parece tentar moldar aquele velho debate sobre o que é essa liberdade, né? Então, tendo colar sempre na China que, eles estão crescendo, mas lá não tem liberdade. Estão fazendo assim, mas isso aqui que é a terra mesmo, onde as pessoas podem seguir seus sonhos, né? Nos Estados Unidos aqui é a terra, o sonho americano, aquela coisa toda. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre como a China lida com isso, já falando também sobre política externa também. Como é que ela exerce esse soft power que a gente viu até na gestão da pandemia, que diferenciou bastante dos Estados Unidos, né? Enquanto Trump ficava lá sequestrando o respirador, a China propôs o desenvolvimento compartilhado de vacinas, de equipamentos de proteção. Então, como é que a China exerce esse vou chamar de soft power, né? Vamos chamar assim. Como é que vem lidando com o mundo, com a propaganda, com esses ataques, o que seria, né, a falta de liberdade? Para resumir, né? Qual seria o lugar que a China pretende ocupar no mundo, então? Se não é imperialista, não é como a gente conhece esses moldes, o que o senhor, com as suas pesquisas, acha que a China pretende? Vou responder de forma direta essa questão para poder desenvolver o restante do raciocínio, tá? A China pretende ser parte de um todo que envolve o que eles chamam de comunidade de destino compartilhado. Então, a resposta aqui, tanto é que o lema da política externa hoje chinesa, se vocês forem ler, por exemplo, os discursos do Xi Jinping, as intervenções da chancelaria chinesa, é a de construção de uma comunidade de destino compartilhado. É o oposto dos Estados Unidos. Então, esse é o lugar que a China ela busca ocupar no mundo, tá? E eu falo isso aqui porque muita gente fala, o Elias é um propagandista chinês. Pessoal, não tem nada de propagandista, pessoal. Estou colocando coisas historicamente comprovadas, né? Eu sou um cientista no que eu faço. Esse livro aqui tem mais de 40 mil dados estatísticos, não brinca de fazer pesquisa. Então, o lugar que a China se coloca no mundo é esse. E aí, na prática, que ela vem demonstrando é exatamente essa. A China distribuiu 2 bilhões de doses de vacina. A China, juntamente com Cuba, por exemplo, fez uma operação especial entre os dois países, distribuindo vacina e equipamento médico hospitalar aos 39 países mais pobres do mundo. A China, por exemplo, ela tem grandes investimentos externos, ela virou uma exportadora de bens públicos, né? E ela entrega esses bens públicos, evidentemente, que são via empréstimos ou coisas do tipo, mas sem nenhuma condicionalidade, ou seja, como é muito diferente do FMI do Banco Mundial. Eu não sei se vocês se lembram de quando o Brasil devia para o FMI, que a gente tinha que entregar a alma, por exemplo, para poder pegar um empréstimo do FMI. Ou seja, a China é a maior credora do mundo, sem interferir na vida política de um país que deve para ela. Está tomando calote da Venezuela aí por conta de empréstimo e a China não está indo lá, Venezuela, ou me paga, eu vou te colocar no SPC, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam para os chineses, né? Agora, a questão da xenofobia, por exemplo, que você coloca, eu acho que nós já vivemos uma época em que eu sofro isso direto, né? Sabe? Hoje eu sou uma pessoa, Luara, que eu sou impossível de ser cancelado do debate público sobre a China, porque é muito difícil não me ver, né? Ou seja, eu lancei um livro pela Boitempo, a Dilma Rousseff fez o lançamento, é um livro que já vendeu 5 mil exemplares, ou seja, então é impossível me cancelar do debate público, né? Sabe? Seja pela direita ou seja pela esquerda. Tem uma pesquisa que tem lastro documental dentro e fora do Brasil, né? Com artigos publicados, científicos, fora os livros, né? Então é difícil me ignorar hoje, né? Mas a tentativa é exatamente essa. Por quê? Porque eu trago uma visão da China que não é essa que a esquerda e a direita compartilham dela, né? Agora, nós já estamos vivendo o que eu chamo de, Luara, uma guerra semiótica, ou seja, nós somos levados desde de manhã cedo até a noite a acreditar que a China é o quê? Um país perigoso, que é um país expansionista. Veja bem, eu tenho um hobby, o Caio e Fagner, que eu não sei se vocês gostariam de ter. Eu, às vezes, eu tiro um dia para entrar na imprensa australiana. Por quê? Porque a imprensa australiana é a mais anti-chinesa do mundo. Então, se você for ler o jornal da Austrália, o que você vai ver? Puta, a China vai invadir o mundo, né? Que fala expansionismo chinês, que a China está se militarizando, que a China é isso, a China é aquilo, e passa a imagem, por exemplo, para quem lê aquilo, de que tem porta-aviões chineses andando pelo Golfo do México, por exemplo, ou entrando em águas territoriais americanas, quando o que acontece é o contrário. São porta-aviões americanos que invadem, por exemplo, as águas territoriais chinesas no Mar do Sul da China. São aviões norte-americanos, por exemplo, que invadem o espaço aéreo chinês. Ou seja, as Forças Armadas chinesas têm uma capacidade muito mais defensiva do que ofensiva hoje. Mas nós somos condicionados a acreditar, por exemplo, todos nós, o seguinte, olha, a China é um país perigoso. Temos que ter medo daqueles casos, do perigo amarelo, ou seja, as pessoas acreditam nisso mesmo, pessoal. E o fundo disso, eu acho, para encerrar essa resposta, né, eu acho que também tem um fundo que as pessoas não querem assumir isso, mas existe muito disso, que é racismo mesmo, né? As pessoas acreditam que os amarelos são inferiores, que só servem para trabalhar, que não sei o quê, sabe? E isso vai desde o professor marxista de economia, de história de ciências sociais, aqui na UFRJ, na USP, ou na Sorbonne, que se diz marxista, mas é um marxista ocidental, né? Ou seja, não tem nada a ver com as experiências socialistas que deram errado, não sei o quê, né? Eu sou apenas um pensador livre, né? Eu não sou ocupado com
a prática, né, do que outra coisa, né? Então, acho que tem muito de racismo também nessa narrativa anti-China, vamos dizer assim, né? É só fazer uma parte aqui antes da próxima pergunta do Caio, que isso que o professor Elias falou obviamente me remeteu. Mais um programa que eu faço que eu não consigo ficar sem bater na mídia corporativa brasileira, né? Que enquanto o professor Elias é propagandista, né, pró-China, né? A Globo News, que agora tá dizendo que o Zelensky é um herói, né, que tá distribuindo arma para civil morrer. A gente sabe muito bem que não é pró o próprio país, né? Pró-OTAN, pró outros interesses. Essa não é propagandista, não. Essa é jornalismo. Essa tá fazendo jornalismo de qualidade, né? Como diz o ditado, né? Militantes são só os outros, né? A gente não. Ideológico. Ideológicos são só os outros. A gente não. Pois é, o lado B é acusado disso o tempo inteiro, né? A gente fala que a gente é de esquerda, e olha que esquerda, né, é um termo bem amplo, embora a gente seja aqui anticapitalista e tudo mais. E aí a gente é ideológico, mas eles não, enfim. São os perigos da ideologia, gente. Já diria a gente gravando um vídeo que diria ideologia emborrece. Tem uma outra coisa que eu me lembrei aqui também, que enquanto o Ia Luara... fazer uma piada pra vocês aqui, se vocês me permitissem, né? Vai. Fica à vontade. Não, porque eu dou aula em uma universidade que é a UERJ, que por mais que a UERJ seja uma vanguardista nas cotas raciais, etc., uma universidade muito popular, o curso de economia é muito conservador, né? É um curso ortodoxo, né? Neoliberal, etc., né? E os professores ensinam aos alunos que, olha, que o mundo funciona na base do livre mercado, ou seja, não tem que ter Estado na economia, que não sei o quê, o protecionismo é ruim e tal. Essa coisa toda, né? De que não existe Estado na economia, os países que se desenvolveram são aqueles em que o Estado não esteve se metendo na economia. Ou seja, aí eu pergunto para os alunos, pessoal, pergunta para um policymaker alemão, americano, japonês, se eles acreditam nessa história de livre mercado, né? Quando, por exemplo, o país que mais intervém na economia do mundo não é a China, é os Estados Unidos, via compra governamental. A Alemanha montou agora um fundo de 600 bilhões de euros para se proteger das investidas chinesas. E os americanos, que é o negócio do livre comércio, está tentando cancelar a China no mercado de chip para semicondutores. Ou seja, olha o que se ensina na universidade. O pessoal ideológico sou eu, né? Que falam que não. O mundo gira em torno do quê? De estados nacionais e que estão à frente de blocos de capitais que se confrontam o tempo inteiro, né? E é assim que o mundo funciona. E o ideológico sou eu, não quem fala que é o livre mercado que funciona, que é legal e tal, né? Ou a Globo News, né? Aliás, os comentaristas econômicos da Globo News são uma beleza, né? Ou seja, geralmente é um homem branco, paulista ou carioca para falar mal do Estado, né, cara? É uma coisa que é super impressionante, sendo que eles são funcionários de bancos que dependem da vida pública para poder ficar rico, né? Sem produzir uma única agulha, né? Ou seja, títulos do Estado, né? Ou seja, e falam mal do Estado, que o Estado é isso, o Estado é aquilo. Enfim, é isso, esse é o comentário que eu ia fazer. Na época da reforma da Previdência, sempre tinham dois comentaristas lá. Um era muito a favor e o outro era só a favor da reforma, não tinha ninguém contra. Mas antes de passar pro Caio, só mais um comentário também, que eu lembro, é que muito antes do tempo que a gente está vivendo, né? Nós estamos em 2022, quando Luara falava da sinofobia e do soft power. Eu me lembro em 2008, quando Pequim sediou as Olimpíadas de Verão, existiu altas propagandas, né? Eu lembro que os anéis olímpicos foram reproduzidos em formato de algemas, no sentido de que uma algema de cada cor, no sentido de que a China viola direitos humanos e estava sediando as Olimpíadas e tal. Os Estados Unidos sediou as Olimpíadas recentemente em 1984 e 1996. Desde os anos 50, 60, sei lá, tem a prisão de Guantánamo. Os caras têm lá o campo de concentração para criança na fronteira do México e a gente não vê nada quando é nessa linha, né? A Inglaterra, um império colonial que, destruiu o mundo durante vários anos. Há pouco também teve a Olimpíada de Londres e a gente não viu nada no sentido de que a grande violadora, a rainha é uma malvada. Pelo contrário, né? Só mostra a rainha como uma velhinha simpática, né? Príncipe Charles, um orelhudinho bacana. Príncipe William, que já foi galã. Agora tá careca, mas já foi galã. Nada disso é retratado. Agora o chinês é o grande malvadão do mundo, né? Professor, eu queria abrir ainda mais aqui o debate, pedir uma linha temporal, né? Porque, e aí eu falo por mim, mas acredito que falo também por alguns dos ouvintes, a gente acaba conhecendo a China ali no segundo grau, enfim, quando muito, né? Muito pela Revolução Cultural. E aí, o nome do seu livro é Socialismo no Século XXI. E aí eu queria que você traçasse aí uma linha temporal, enfim, fica à vontade, resumida ou não tão resumida assim, da Revolução Cultural, né? Que data ali da década de 60, se eu não tô enganado, né? Ou seja, tem aí mais de 50 anos já, 60 anos mais ou menos, até agora, né? Me parece que aí um crescimento da predominância da China, principalmente em questões geopolíticas, como a gente tem debatido bastante aqui, mas o próprio desenvolvimento chinês, né? Também apresenta números, desenvolvimento interno, econômico, apresenta números também muito, muito, muito grandes, né? Queria que você fizesse, assim,
assim, basicamente assim, né, o que tá diferente, né, daquele momento, inclusive pelo momento histórico que datava ali da Guerra Fria e depois o final da Guerra Fria, com o fim da União Soviética e tudo mais. Como é que foi essa linha? Foi uma ascensão, enfim, um foguete? Foi e voltou? Queria que você tentasse explicar mais ou menos o que a China tem e o que a China não tem da China de mal. Eu tenho comigo, assim, uma perspectiva científica do socialismo e não idealista ou utópica e tal. Eu não acredito em utopia, né? Não acredito em nada imaterial e nem utopia, eu acredito na ciência. Então, a minha perspectiva sobre o socialismo é científica, que o socialismo está numa fase de aprendizagem ainda, né? Como é muito novo, tudo que a China coloca em prática é mais um processo de tentativa e erro do que outra coisa, porque não tem um manual de como construir o socialismo, né? O Marx, ele fez o Capital, o livro, né? Não foi o socialismo, ele falou sobre o capitalismo, o Marx, né? O Marx deixou uma receita pronta, né? De como construir o socialismo, porque não tem receita. Eu acredito que o conceito só se manifesta no movimento real e não, por exemplo, eu não trabalho com o que o Kant chamaria de categorias transcendentais, ou seja, aquelas categorias, aquelas formas históricas que são, por exemplo, que valem para todos os sistemas, para todas as épocas históricas. Eu acho que não. E que acaba se transformando em postulados morais, né? Sabe, na maioria das vezes. Então, eu não trabalho com isso, eu trabalho com aquilo que vai se manifestando na minha frente. A China faz a Revolução em 49 e é evidentemente que a China ela vai adotar um modelo de desenvolvimento econômico semelhante àquele que deu certo e que derrotou a máquina nazista, que é a União Soviética. Então, ela importa praticamente o modelo soviético de desenvolvimento. E o modelo soviético de desenvolvimento, para não ficar aqui numa discussão muito chata, é um modelo que deu muito certo durante uma época histórica, né? Ou seja, tudo na vida tem isso, né? Ou seja, tudo tem sua, que eu chamo de historicidade, ou seja, durante o período histórico a coisa funciona muito bem, até começar a apresentar seus limites. É a mesma coisa que aconteceu na China. Então, a China, se você for observar de 49 a 78, no meio dela, a Revolução Cultural, que é 66, 76, né? O que você vai perceber ao olhar as políticas chinesas é o quê? Uma busca por um caminho próprio ao socialismo. Não tem muita tese, não tem muita... É um país cercado, ou seja, até 71 a China era o que era a Coreia do Norte hoje, que é um país que não tinha assento na ONU, não era reconhecido por vários países, era um país isolado, um país cercado pela própria União Soviética, Estados Unidos, ou seja, a China tinha contingências ao seu processo de desenvolvimento muito grandes, até a década de 70. E essas contingências geopolíticas condicionaram muito o desenvolvimento chinês até 78. Mas isso, por exemplo, não impediu com que a China, aí eu vou falar algo que pouca gente fala, por exemplo, a China, apesar de ser muito pobre até 78, eles conseguiram lançar uma bomba nuclear em 64, ou seja, fazer o teste, lançar satélites artificiais em 71 e inaugurar o metrô de Pequim em 75. Para quem sabe, são 3 tipos de empreendimentos que demandam um conhecimento e um acúmulo técnico que não é qualquer coisa. E em 49, a China tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade, um homem na China. Olha só de onde eles saíram, pessoal. E em 75 estava inaugurando o metrô de Pequim, que é o último estágio do que eu chamaria de segunda revolução industrial. E em 78, diante do atraso da China em relação ao resto do mundo, e principalmente diante dos países capitalistas que estavam ali, tipo Coreia, Japão, os tigres asiáticos, eles tomaram uma decisão de, olha, vamos fazer parte desse mundo capitalista, porque nós só vamos alcançar o capitalismo, né, para nós demonstrarmos que somos superiores a eles, nós vamos ter que importar toda a tecnologia que eles têm para aumentar a produtividade, porque socialismo não é pobreza, tem alguém que dizia isso, socialismo é riqueza, não é pobreza. Então, o socialismo que a China estava construindo era o socialismo da pobreza, infelizmente. Então, a China decidiu ficar rica a partir de 78. E ela montou um projeto nacional de inserção soberana no mundo capitalista, mantendo os fundamentos principais de uma economia que nós poderíamos chamar de socialista. Por exemplo, a hegemonia da propriedade pública, do meio de produção, o monopólio do poder político do Partido Comunista. Agora, a China, nesse processo que vem desde 78 crescendo muito, cometeu muitos erros também. A China, por exemplo, praticamente privatizou a educação e a saúde na década de 90. Está tendo que rever tudo isso agora. Para você ver que eu estou fazendo aqui uma propaganda. A China cometeu vários erros nesse percurso que vai de 49 até hoje. E que são erros que devem ser vistos dentro do processo de aprendizagem. É muito novo o socialismo e tem outra. Ninguém faz história em circunstâncias que a gente escolhe, cara, entendeu? Ou seja, a China hoje, por exemplo, ela está a um passo de alcançar os países capitalistas centrais no que cerne a autonomia tecnológica, que é fundamental para que o socialismo se mostre superior ao capitalismo. Porque não é moral, o socialismo não vai superar o capitalismo na
moral e nos bons costumes. Vai superar na medida em que for capaz de elevar a produtividade do trabalho a tal ponto em que ela gere uma abundância na sociedade, de forma que essa abundância, ela meio que esconda as diferenças entre eu e você. É por isso que eu falo que socialismo não é igualdade. Quem fala que socialismo é igualdade, pessoal, essa coisa de direito igual é o direito à desigualdade, porque as minhas preferências são diferentes das suas, as minhas habilidades são diferentes das suas, e assim vai. É por isso que o socialismo demanda um desenvolvimento maciço da base material para que a desigualdade entre eu e você acaba aqui passando intacta. Ninguém percebe isso daí. Agora, um país que é mediado pela escassez, a desigualdade entre eu e você fica muito clara, latente, vamos brigar pela migalha que a sociedade nos entrega. Então, acho que a gente tem que quebrar esses conceitos messiânicos de socialismo para fazer uma discussão científica sobre o socialismo. Então, acho que a China caminha, uma formação orientada ao socialismo, né? Então, acho que eles estão nesse caminho que é ultra contraditória, ultra problemática, cheio de problema, não é fácil. A China tem problemas sociais gravíssimos, a China tem problemas ambientais gravíssimos, mas o que acontece é que eles têm uma direção política do país que é capaz de dar resposta muito rápida, pessoal. Essa que é a grande questão. Aí você fala da questão do mal e tal, né? Elias, por que a China consegue? Eu falo o seguinte, porque o Estado tem sob seu controle os instrumentos cruciais para fazer as coisas acontecerem, que é o quê? 96 grandes conglomerados do princípio ativo da Petrobras e cerca de 30 bancos do princípio ativo do BNDES para criar moeda para essas empresas fazerem as coisas. Ou seja, eles têm como mexerem na economia em questão de minutos. Por isso que eles conseguem dar resposta tão rápida às coisas, enquanto que no Ocidente não. No Ocidente você depende do quê? Depende da decisão do setor privado de investir ou não. Daí a incerteza, daí se vai ou não vai. A China é o oposto disso daí. A China ela é simplesmente o oposto. Por quê? Porque a propriedade pública dos meios de produção é a dominante na economia. E um país que tem isso que eles têm é um país que só pode ser parado na base da guerra, né, pessoal? Imagina, banco estatal emprestando moeda estatal para empresa estatal executar projetos. Só para um país desse na base da porrada, né? E na base da difamação, né? Peço licença ao amigo ouvinte, à amiga ouvinte do lado B, para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Considere se tornar um apoiador do Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$2 com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Aurelo. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito. Saia da caixinha, teste a Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, regular, mas quer pingar uma merreca no Lado B de vez em quando, pode fazer o pix para ladobedorio@yahoo.com. Compre a sua camisa do Lado de Cá Não Tem Caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B, em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. O ouvinte do Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom LADOB. Acesse www.vesteesquerda.com.br. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com. Conheça a WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Aprenda inglês, espanhol e francês em uma escola de idiomas criada e gerida por 2 professores de luta, sem nenhum especulador bilionário por trás. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Desculpe atrapalhar a sua audição, obrigado pela atenção e voltamos à nossa programação. Elida, eu queria fazer um comentário, porque eu assisti a live, né, de lançamento do seu livro, do Gabriele, e eu vejo você falando assim, né, a China, tentativa e erro, eu participei de um grupo de estudo maoísta e fiquei, pela primeira vez, depois de uns 10 anos, assim, que eu tive contato com o pensamento maoísta, e aí vi um pouco, né, da primeira fase dele ali, um pouco do confucionismo, aí depois ele instando os militantes do Partido Comunista Chinês a estudarem o marxismo e tal, e a gente vê marxistas tão ressentidos
ressentidos com a China, né? E eu me lembro que o Silvio, o Silvio de Almeida, o professor Silvio de Almeida, na live de lançamento, falou muito sobre isso, assim, a gente tem que acolher melhor, não é literalmente, né, não posso falar dele, mas acolher melhor as contradições, e vemos tanta gente com esse ressentimento com as contradições chinesas, ou todas as outras contradições, porque não é simplesmente quando a gente pergunta, né, como é que a China chegou até aqui, não é simplesmente a gente reproduzir o modelo chinês, porque isso não vai servir para o Brasil, porque o Brasil tem outras condições históricas, materiais, enfim, né, e o que ele diz sobre, o professor também fala, né, sobre a história não transitar em julgado, que eu acho que é uma frase muito forte, a gente fica cobrando do tribunal da história de julgar tantos crimes contra a humanidade aí, sendo que ela é escrita e reescrita e por nós, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está ali falando, não, a história vai acabar, mas quem é que faz essa história? Não protagonizamos, não nos colocamos como protagonistas dessa história, justamente, eu acho, né, porque não abraçamos essas contradições todas que fazem parte da história, que fazem parte de cada ser humano. Achei interessante quando você colocou aí também dessas individualidades, né, de não tratar o socialismo como algo que é orientado para a igualdade. Não é isso. A gente acaba não trabalhando uma individualidade que ela que pode, né, e deve ser potencializada. Então, que também faz parte de todas as contradições, porque somos, né, seres. Mas era mais um comentário nisso mesmo, assim, que eu acho que vai se encaixando. Um ótimo comentário, por quê? Porque esse livro, por exemplo, quando eu e o Alberto, agora já vem as fofocas do livro, né? O Alberto é um italiano que eu conheci pela internet, após ler um texto dele, nós percebemos que os dois escreviam sobre a mesma coisa em países diferentes, e ele é um economista da ONU aposentado, e eu estava fazendo doutorado na época, e eu descobri o cara escrevendo as mesmas coisas, pensando o que eu pensava. Fui atrás dele e tal, insisti, ele achava que eu era louco, né? O que não está longe da realidade muito, né? Até que ele se convenceu a me ouvir e virou uma amizade tipo Marx e Engels, assim, não no sentido assim, de sejamos, não, mas são duas pessoas muito ligadas uma à outra, eu e o Alberto. Eu sinto saudade do Alberto, tô aqui no Brasil, tá na Itália, minha família sente saudade dele. Até que nós montamos a estrutura do livro e fomos para a Itália, né? Foi eu com a minha família e tal, peguei uma licença prêmio e eu fui jantar com ele, almoçar, fui jantar. Falou assim, Elias, vamos colocar todas as nossas loucuras nesse livro, não vamos deixar nenhuma de fora. E qual que é a loucura desse livro? A loucura desse livro é quebrar os cânones que se criou em torno do socialismo durante 5 gerações de comunistas, pessoal. Então nós quebramos com todos eles nesse livro. Então nós vamos os clássicos do marxismo, nós usamos os conceitos marxistas, nós reconstruímos eles à luz da experiência histórica do capitalismo e do socialismo do século XX, século XXI. Falamos coisas, por exemplo, simplesmente absurdas para aqueles marxistas mais ortodoxos. Mas marxismo não é religião, pessoal, porque conceito é historicamente construído. Então, se a história está em andamento, os conceitos têm que mudarem também. Então, o papel que nós fazemos nesse livro é de advogado do diabo mesmo. Então, quando nós falamos, por exemplo, que a China passou a ter um sistema de planejamento orientado ao mercado, pessoal, isso é um palavrão para marxista muito ortodoxo. Ou então que o socialismo tem que respeitar a lei do valor. A lei do valor é a lei geral de acumulação capitalista, pessoal, para quem não sabe, tá? O socialismo tem que respeitar quando as pessoas crescem, sem nunca ter lido Marx, dizendo o seguinte, socialismo é anti-lei do valor. Ou seja, nós colocamos questões nesse livro que desafiam o senso comum criado em 50, 60, 70 anos de militância marxista das pessoas. A história não transita julgado, né? Então, é um trabalho que nós fizemos de desmistificação do socialismo, ao mesmo tempo que nós recolocamos, eu falo isso com uma ponta de arrogância, desculpa, nós recolocamos o socialismo em termos científicos, né? E não em termos utópicos, em termos idealistas, né? Até porque que acontece, pessoal? As pessoas trabalham, né, com uma visão, a influência do cristianismo é muito grande, mas além de outras influências, tem a do positivismo, que o marxismo aqui no Ocidente não supera, de achar que existe um checklist para as coisas. Então, para ser socialista, tem que ser A, B, C, D. E se isso não se encaixar, ou seja, se essas categorias transcendentais, como diz Tocante, não se encaixam na realidade, ela não é socialista. E como o positivismo ela nos lega uma noção de que o objeto não pode ser tomado pelo todo, enquanto que para Marx somente a verdade ela se encontra somente na totalidade, as pessoas enxergam o todo pela parte. Então, se a China se tem capitalismo na China, então é capitalista, pode ser, porque água e óleo não se misturam. Então, vira uma questão que quando você tira a história da conversa, você cai em dois opostos, né? Quando você tira a historicização da história, quando você tira, por exemplo, porque a sociedade, pessoal, tem uma coisa do Marx interessante, desculpa me alongar, que eu fico a gente tem pouco espaço para falar sobre o nosso trabalho científico. Pode mandar brasa. Né? A Vera Zazurich, ela manda uma carta para o Marx, perguntando o seguinte, 1871, Marx, é possível a transição ao socialismo direto aqui da comuna rural russa? Porque, por Marx, os países tinham que alcançar o nível de desenvolvimento capitalista e tal, para criar condições materiais para alcançar o socialismo, né? Então, o socialismo surgiria na França, na Inglaterra e na Alemanha primeiro, e depois o resto do mundo. E ela colocou essa pergunta para ele.
ele. E ela colocou ele numa encalacrada, né? Então ele demorou 3 meses para responder essa carta. E ele fala uma frase nessa carta que é genial, que é uma das coisas mais geniais da literatura sociológica, econômica, que eu já li na minha vida. Ele fala, olha, Vera, observa como funciona a geologia. As camadas geológicas, elas vão se combinando uma atrás das outras, no processo de superação e conservação, tá? Até formar a camada geológica que nós estamos hoje, que é fruto de uma combinação. A sociedade é a mesma coisa. A sociedade vai se desenvolvendo ao longo do tempo relações sociais de produção e de troca, historicamente determinadas, mas que podem conviver no mesmo lugar com outras formas históricas, né? Então, o avançado, que é o socialismo, pode conviver com o capitalismo, e vamos ver qual vai dar a combinação disso. Então, a China é uma formação econômica e social em que várias formas históricas, ou seja, várias camadas geológicas de diferentes idades históricas, elas estão ali se combinando, gerando uma outra forma histórica, que eu acho que é orientada ao socialismo. Ou seja, a combinação que eu faço dessa frase de Marx é o que a China hoje. Por exemplo, uma coisa que é interessante, né? As pessoas, elas buscam muito refúgio em conceitos abstratos, né? Então, o socialismo é a abolição da propriedade privada. O socialismo é a democracia radical dos trabalhadores. O poder operário. Pessoal, isso são idealizações. Idealizações. Por quê? O que acontece na China, por exemplo, hoje? Não existe um processo de abolição da propriedade privada. Primeiro, existe processo de expropriação política do poder dos capitalistas em 49. Isso é o principal, você tirar o poder político dos capitalistas. E o que acontece logo em seguida, o que acontece hoje na China é que existe um grande setor privado na economia que é cada vez mais estatal, pessoal. Ou seja, um setor privado que depende do Estado, um setor privado que está sob coordenação do Estado e um setor privado que é obrigado a ter, por exemplo, um membro do Partido Comunista como CEO da empresa. Ou seja, o Partido Comunista está interferindo diretamente na decisão privada de investimento na China. O que é isso a não ser uma forma histórica que mistura o socialismo com o capitalismo, gerando uma outra forma histórica? Eu falo isso dessa forma, em tom de desabafo, porque isso é ciência, pessoal. E fazer isso não é fácil. Fazer isso, o que demanda, Luara? Entrar no computador aqui de madrugada, entrar em balanço de empresa, entrar no balanço de ações das empresas privadas, a participação do Estado nas ações das empresas, que só tem aumentado ao longo do tempo, que envolve o maior controle do Estado sobre investimento privado. Ou seja, é um trabalho que já deu 3 mil gráficos de Excel ao longo dos anos. Amedronta também, né, Elias? Porque eu lembro que eu fiquei muito surpresa quando eu vi sobre a participação dos trabalhadores também nos conselhos dos fundos de pensão das estatais chinesas, que é uma coisa que eu acho que a gente, né, aqui no Brasil tentou fazer ali nas gestões petistas, mas ficou muito longe, até por essa, né, acho que falta mais tentativa para poder errar. E quando eu li aquilo ali, parece que assim, as coisas vão se acendendo na nossa cabeça. E é isso, é a ciência sendo feita ali, porque só pode ser feita dessa forma. Eu vejo no seu comentário, quando parece que a gente está recaindo, né, no socialismo utópico, eu acho que até, minha opinião, né, tá até pior, assim, virou um socialismo de autoafirmação. A pessoa acha que se ela colocar uma camisa do Che, pendurar uma bandeirinha de Cuba, ou então, não sei o que lá, ela já é socialista. E não se propõe a estudar, a investigar. Mal falava, né? Sem investigação, sem opinião. Tem que investigar para poder dar sua opinião aqui nas assembleias e tal. E a gente vê cada vez menos isso, aí colocam o marxismo como algo arrogante, porque não se propõe nem a tentar entender. Eu acho que eu chorei lendo o 3º capítulo do Capital, mas chorei de raiva, porque eu falei, será que eu não sou alfabetizado? Mas porque é isso, gente, é fora da lógica formal. É distante daquilo ali, porque é uma coisa, uma outra forma de ver e tal. E se a gente não se propõe a entender, eu fico de cara quando de falar assim, marxistas ortodoxos. Como é que alguém pode ser marxista e ortodoxo, sabe? Eu acho que não entendeu ainda. Enfim, continua, desculpa, que eu fiquei emocionado aqui, pode continuar. É isso aí. Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que tem uma natureza, e meu filho é a mesma coisa, já percebi que é a mesma coisa, eu sou muito inquieto intelectualmente. Então, desde muito criança, quando eu ia na igreja, assim, fazer catecismo, essa coisa toda, eu já me colocava em questão aquele negócio todo ali. Sempre fui muito questionador. Quando você vê, por exemplo, as pessoas, por exemplo, em 2008, o que acontece em 2008? Que aí a minha cabeça quebra, tá, pessoal? Aí já vou entrar no modo psicológico aqui, vocês vão ser meus psicólogos agora. Em 2008, pessoal, Caio e Fagner, desculpa ser chato com essas histórias. Manda brasa, mas eu não consigo ser um acadêmico formal, cara. Eu odeio essa porra, entendeu? A arrogância acadêmica, ela é inversamente proporcional ao conhecimento que a pessoa tem, né? Quanto mais arrogante o cara é, menos, acho que menos conhecimento acumulado ele tem, é um mecanismo de defesa, né? Cara, eu em 2008, eu tô observando a crise de 2008,
Aí eu falo, porra, pode falar palavrão aqui, não tem problema. Óbvio. Né? Podcast de carioca. Aqui fica à vontade. Porra, cara, eu falei, puta que pariu, que tá... Aí eu vejo a China metendo um pacote fiscal, ou seja, um pacote de 600 bilhões de dólares de investimento para poder manter a demanda em pé, para o país não quebrar. Tá tendo uma crise e tal. Até aí tudo bem, qualquer país pode fazer isso, o Lula fez isso, todo mundo faz isso, fazer pacotes fiscais, o Estado intervir na economia, para a economia não quebrar. Só o Brasil que faz o contrário, o Brasil é procíclico, né? O país está quebrando e os caras querem fazer mais arroz fiscal, mas, enfim, isso aqui é um case, né? Aí o que acontece? Só que quando eu vou estudar esse negócio, né? Pô, legal, pacote fiscal, não sei o quê, eu observo o seguinte, cara, eu tô vendo esses 96 conglomerados empresariais estatais executando milhares de projetos simultaneamente. Eu falei, porra, pessoal, o Alberto, alguma coisa tá errada nessa porra, entendeu? Porque como que um Estado pode ser capaz de intervir na realidade de forma tão rápida e fazer simultaneamente várias coisas? Existe um problema teórico colocado aí. Ou seja, as teorias que se criou para entender os processos de desenvolvimento do século XX já são incapazes de explicar a China. O que acontece, cara? Aí eu vou lá, eu vou atrás. Por onde eu vou começar para entender essa porra, né? Porque para mim seria fácil. É um capitalismo de Estado, é a resposta fácil, né? A resposta padrão, né? Aliás, capitalismo de Estado é horroroso, né? Um pleonasmo, né, cara, né? Sabe? O capitalismo é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal, enfim, é o pleonasmo aí que é a vergonha alheia da ciência social, né? Voltando aqui saindo da ironia, eu vou estudar as políticas industriais chinesas e a partir de 2006, por exemplo, os chineses lançam políticas industriais voltadas a uma autossuficiência tecnológica. E eu tô vendo esse negócio aí. E o que percebo? Eu percebo que, a partir dessas políticas industriais, surgem o quê? Surgem inovações tecnológicas disruptivas. É o 5G, é o Big Data, é a inteligência artificial e agora o computador quântico. O que os chineses fizeram? Pegaram essa porra toda que eles acumularam nessa época, essas tecnologias disruptivas, e aplicaram na economia real. E o que acontece? Isso elevou a capacidade do Estado intervir na realidade. Por quê? Porque um economista chinês, um engenheiro de projeto, hoje ele tem acesso online a uma quantidade imensa de dados que facilita muito uma tomada de decisão rápida. E isso, quando você coloca numa escala nacional, faz com que você aumente o quê? As possibilidades do Estado intervir na economia. Em termos filosóficos, acontece o quê, pessoal? Uma elevação da capacidade humana de dominar a natureza. E quando acontece isso, segundo Marx, o que acontece? Acontece a emergência de uma nova forma de produção, um novo modo de produção. Porque o que diferencia os modos de produção, o capitalismo, do socialismo, do feudalismo, é o nível de apropriação humana sobre a natureza e o nível de consciência que ele faz dessa apropriação. Então, a China faz o quê? O que acontece na China nos últimos 20 anos? Eleva-se a capacidade humana de dominar a natureza. Quando acontece isso, pessoal, acontece um arrastar para a frente da fronteira das ciências humanas e sociais. Aí vou eu e o Alberto descobrir quais são essas novas regularidades, essa nova coerência interna que surge desse jogar para frente da fronteira das ciências humanas e sociais que a China faz a partir de 2006, e na última década. Aí chegamos, pessoal, para encerrar essa minha resposta, ao seguinte: eu acho que a China não é capitalista, mas também não é socialista nos termos idealísticos que as pessoas colocam aí. Eu também não acho que seja. A propriedade abolida, o poder proletário, até porque hoje o trabalhador chinês ele é camponês até 10 anos atrás. Então, ele não tem um domínio, uma autoconsciência suficiente para poder comandar o processo de produção. Então, também tem um processo de aprendizagem aí também. As pessoas ficam idealizando as coisas. É tudo muito bonito nesse mundo, viu, Luara? Sabe? É fácil entregar a gestão de uma empresa para os trabalhadores, que não é. Então, pessoal, o que é esse socialismo que a China está entregando mesmo? Que porra que é essa, né? Agora eu vou falar bonito, tá? Qual que é a forma histórica que esse socialismo apresenta? Já que ele está nascendo, é embrionário, tem fase de teste, uma criança quando nasce, ela nasce com uma cara. O meu filho, por exemplo, eu comento com a minha companheira, ele nasceu muito feio, né? Porque ele tinha ele era um libanês, né? Como meu pai e eu, assim, com um nariz desse tamanho, assim, na cara dele. Assim. Meu filho era muito feio quando nasceu. E tá mudando de cara, tá ficando bonito, meu filho, né? O socialismo é a mesma coisa. Ou seja, o socialismo ele nasce com uma cara, e essa cara vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a forma histórica com a qual o socialismo se apresenta ao mundo hoje é qual? É a transformação da razão em instrumento de governo. O que isso significa, pessoal? Isso significa que, nesse momento agora, fez um artigo do Folha de São Paulo para ter nesses debates, que eu falo o seguinte: nesse exato momento, Caio, Fagner e Luara, tem 2 milhões de pessoas na China que são engenheiros e economistas de projetos com uma dupla missão. Uma primeira delas é garantir que o país alcance os países capitalistas em alta ciência tecnológica. E a segunda gera 13 milhões de empregos urbanos por ano.
maluco, vocês se virem para achar uma solução para isso, né? Então, quando eu vou analisar um projeto na China de um trem, de uma ferrovia, de uma ponte, de um viaduto, o que eu vejo ali? Eu vejo no projeto, né? Eu vejo a encarnação do quê? Do trabalho desse economista, do trabalho desse engenheiro, ao mesmo tempo que tem que buscar o kidnap tecnológico, ele tem que fazer o quê? Restringir o desemprego, uma circunstância do capitalismo. A China tem 4, 5% de desemprego, poderia ter 10%, se eles quisessem explorar a mão de obra mesmo, como falam, entendeu? Tem 5%. Ou seja, então tem 2 milhões de pessoas que são ocupadas em fazer isso, gerar kidnap tecnológico e gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano, pessoal. Então isso é elevação da razão à máxima condição de governabilidade. Então o socialismo, como ele se apresenta hoje no mundo, ele se apresenta de que forma? Não é na abolição da propriedade privada, não é nessas formas idealistas, e sim na transformação da razão em instrumento de governo. Tanto é que nós chamamos isso, é o último capítulo do livro, de nova economia de projetamento, que é em homenagem ao economista brasileiro Inácio Rangel, que nós restauramos esse economista para entender a China a partir de 2008, 2009, ou seja, porque ele falava de uma economia baseada na razão humana, uma economia baseada no trabalho, no compromisso dos engenheiros e dos economistas em garantir o pleno emprego da sociedade. Então, o nome que nós damos a esse socialismo chinês é de nova economia do projetamento, ou seja, nós entregamos uma forma histórica do socialismo hoje. Então, pessoal, o que acontece? Como a universidade é um ambiente ultraconservador, a aceitação disso não é fácil, porque para as pessoas as teorias já estão prontas, já existe explicação para tudo. Só que na minha cabeça eu não consigo entender como que vai se entender a China, um processo de 40 anos ininterrupto de crescimento, com os mesmos conceitos, mesma categoria, ou seja, como que é isso, né? Você entender um movimento dinâmico a partir de conceitos estáticos, né? Não existe isso, né? Então, esse livro, ele é um livro que se propõe, sem nenhuma falsa arrogância, a chegar na fronteira do conhecimento, nessa área que envolve socialismo, capitalismo, né? E acredito que nós obtivemos sucesso nessa empreitada, acredito, né? Ainda não tive nenhuma grande crítica ao livro até hoje. Estou aguardando, né? Esse momento, né? Professor Elias, ótima resposta. Enquanto você estava falando agora, eu estava pensando aqui... Pô, o senhor é foda, né, cara? Nessa altura do campeonato, chama de senhor, né, cara? Pô. É a força do hábito, É o respeito. A gente tenta... Não é que vocês acham que eu tenho 60 anos de idade, que eu sou velho, nada disso. Não, é que a gente... Eu tô te vendo aqui, dá pra perceber que eu tô mais barrigudo que você. Então, mas não é isso, não. É que o professor... Quando você falava, eu tava pensando aqui, onde entra o cidadão comum desse país que a gente vive, tão maltratado, com tanta potencialidade, mas tão maltratado, que é o Brasil, né? A gente tá aqui, eu sou jornalista, o Caio é jornalista, a Luara é publicitária, o Daniel, que não tá aqui com a gente hoje, mas é economista. A gente faz esse podcast aqui já tem 6 anos, mas podcast ainda é, na minha visão, uma ferramenta de classe média, né? O povão, lamentavelmente, ainda não tem acesso às tecnologias para desenvolver o interesse de, por exemplo, ouvir um papo de 1h30, de 2 horas sobre a China, no trem, né? No metrô e por aí vai. Podcast ainda é uma ferramenta de classe média. E aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, agora já vou te tratar como você, o povão, aqui no Brasil, né? Ele tem o sonho de comprar o carro, tem o sonho de comprar uma geladeira nova, uma televisão nova, e invariavelmente isso é tudo feito na China, né? Que é o país que ele aprende, como a gente já falou aqui ao longo dessa entrevista, que é um país malvado, que é um país, enfim, que... Trabalho escravo. Trabalho escravo, e etc, enfim, que eu não vou ficar me repetindo, mas ele aprende isso desejando os bens de consumo que vêm de lá. E quando você estava falando, eu estava pensando, onde que entra o Brasil em tudo isso que a gente está falando, entendeu? Onde que entra o Brasil nesse avanço tecnológico que a China obteve aí nesse espaço de 30, 40 anos que o senhor citou, que saiu de um país camponês a um país que produziu sua bomba atômica, que produziu o metrô de Pequim em 1975. Onde que entra o Brasil nisso, sabe? No país que, em tão pouco tempo, foi alçada a segunda, né? Chegou a segunda economia do mundo, com vistas de se tornar a primeira, e que, ao mesmo tempo, até 10 anos atrás, estava fazendo um negócio com a gente, com a África do Sul, com a Rússia, né? E com a Índia. Formou um banco, os BRICS. Estava do nosso lado ali, né? Quando havia governo no Brasil, quando havia política externa no Brasil, quando o Estado brasileiro estava começando a parar de... Estava se levantando para engatinhar. Não chegou o Brasil, enfim, não chegou nem a andar de pé, né? O Brasil, quando ele começou a engatinhar, cortaram as pernas e os braços dele de novo e a gente está deitado no chão. Onde que entra o Brasil? A minha pergunta talvez ela seja um pouco difícil de ser respondida, mas é porque não tem como ouvir tudo isso que a gente está ouvindo em 1h30 e a cabeça não dá uma fervilhada e pensar nisso
isso na nossa realidade prática, né? Trabalhadores comuns aqui do Brasil que conhecem pessoas comuns, pessoas com seus dramas, que sabem, né, que poderia ter uma vida melhor, poderia ser o chinês da década de 40, né? A gente hoje poderia ser o chinês da... Quem dera eu fosse hoje o chinês da década de 40, com a perspectiva de que daqui a 30 anos, né, o meu país pudesse estar produzindo as coisas que ele produz, que é possível produzir, sem correr riscos, né? Inclusive internos, né? Porque nenhum golpe é dado no Brasil sem apoio interno do próprio capital brasileiro, né? Da mídia, do judiciário, enfim, de tudo isso que a gente sabe, que a gente vem debatendo há tanto tempo. Onde que entra o Brasil nisso, professor Elias? Não sei se a pergunta ficou clara, não sei se a pergunta não sei se a pergunta é fácil de responder, mas a curiosidade, né, acaba matando, né? Não, mas eu acho que é isso mesmo. O problema é que o Brasil tem algo que é chamado, que eu chamo de fragilidade ideológica, né? O que é essa fragilidade ideológica? É a síndrome de vira-lata, né? Ou seja, aquele complexo de vira-lata que nos acompanha, né? Então, é a fracassomania, né? Ou seja, aquela coisa da baixa autoestima. Então, isso acaba com qualquer povo. Então, a grande questão que entra para nós é a necessidade de eu, você, a Luara, o Caio, nos unirmos em torno do quê? Em torno de uma política de longo prazo voltada à consecução de um projeto nacional brasileiro. Agora, esse caminho, pessoal, não vai ser um caminho geracional. Vou dar um exemplo para você aqui, o BNDES, que é um banco de desenvolvimento, ou seja, é um banco, né? Metade dos economistas do BNDES não acreditam no papel do Banco de Desenvolvimento. Então, o Estado brasileiro foi tomado de assalto pelos neoliberais. E você não vai resolver isso com uma eleição, ou seja, nem eleger o Lula na próxima eleição que vai resolver o problema. Eu acho que é o primeiro passo, na minha opinião, já estou declarando meu voto, né? É o primeiro passo para a reconstrução de um país. Até porque se o Lula for eleito, pessoal, o pau vai comer. As pessoas que ficam brincando de achar, não podemos, temos que escolher aliado, né? Não pode ter o Alckmin de vice, porque o Alckmin é isso. Fica aquela coisa da política cheirosa, né? Porque é bom meter o pau na China, mas exercer poder político não pode, né? Porque é feio, é coisa de... Política é coisa muito ruim, colocar a mão na média e tal, né? Mas política é isso. Política é o Xi Jinping na China fazendo o que está fazendo, é o Putin tomando as decisões estratégicas dele, e nós tomamos as nossas, né? Então as pessoas ficam criticando, não pode ter aliança com isso, não pode... Cara, temos que unir todo mundo contra o bolsonarismo, pessoal, sabe? Então o primeiro passo, assim, como eu sou um cara que eu sou materialista, não posso falar lá na frente, né? Eu consigo só falar o que eu vejo, né? Eu vejo a necessidade de uma ampla união de brasileiros em torno da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso inclui setores não necessariamente de esquerda, mas o núcleo tem que ser de esquerda, com a necessidade do quê? De derrotar o Bolsonaro. Só que derrotar o Bolsonaro não é suficiente. Para derrotar o Bolsonaro, nós temos que derrotar o bolsonarismo. O que é o bolsonarismo, pessoal? É o típico de ideologia que surge em sociedades que estão em estado de fratura social, né? A desnazificação da Europa, por exemplo, só foi possível após 25 anos de construção de welfare state, de crescimento econômico de 6% ao ano. Então, a desbolsonarização do Brasil vai ter que passar por um processo do quê? De reconstrução do estado de bem-estar social, de reindustrialização do Brasil, de geração de emprego de qualidade, ou seja, de reinserção do Brasil na economia internacional. Isso é um projeto de um governo, pessoal, um projeto geracional. Então, acho que falta... Onde que o Brasil entra? Entra na necessidade de fazermos um grande acordo nacional entre os patriotas, porque eu sou a favor do socialismo, Só que o socialismo ele é uma resposta histórica para problemas historicamente colocados. Eu não vejo o socialismo hoje como algo pronto a ser implantado no Brasil, porque não existe condições subjetivas para isso. Então, o que pode me aproximar do socialismo é o quê? É unir a rapaziada, como diz o pessoal, em torno de algo comum, de um projeto nacional. Ou seja, galera, o meu problema hoje, para ser sincero com vocês, é como a gente vai gerar 20 milhões de empregos urbanos imediatamente no Brasil. Vamos sair do academicismo, vamos pegar no mundo real. Hoje tem 100 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil, que estão sem 3 alimentações por dia, refeições ao dia. E você tem 36 mil obras paradas no Brasil hoje. 36 mil obras paradas. Para isso, você vai ter que montar uma maioria política no Brasil para derrubar o teto de gastos. Você vai ter que destruir a reforma trabalhista. Então, para isso, você precisa de uma maioria política. Então, o grande papel que nós temos que fazer, o papel hoje nosso, é formar uma nova maioria política no Brasil para que esse tipo de tarefa imediata seja possível. Porque a partir do momento que eu baixo o nível de desemprego para 5%, eu posso pensar no futuro. Eu vou ter paz social para pensar no futuro. Eu vou estar desbolsonarizando o Brasil. Porque as pessoas não vão ter tempo de ficar disputando a migalha, né? Porque o nazismo, o fascismo é isso. As pessoas estão disputando a migalha, e daí surge com força o racismo, com mais força ainda, a homofobia,
Todas essas desgraças que nos secam no dia a dia surgem de sociedades pautadas pela escassez, que é o Brasil hoje, né? Então, primeira coisa, vamos gerar 20 milhões de empregos, vamos derrubar o teto de gasto, vamos revogar a reforma trabalhista. Agora, para isso, pessoal, a solução é política. Não tem outra solução. Então, temos que formar uma outra maioria política. Eu, pessoal, sou um cara que eu sou entusiasmado com uma chapa amplicíssima, com o Lula no núcleo, para derrotar o Bolsonaro. Porque as eleições não vai ser fácil, pessoal. Não mesmo. Está dando 40-30, meu amigo, pesquisa. Não está ganhando essas eleições. E eu, como marxista, na minha condição de militante de esquerda, eu não escolho aliado, pessoal. Entendeu? Pode ser vacilante, pode ser feio, pode ser bonito. Se ele for servir para combater o meu inimigo principal no imediato, eu vou fechar com esse cara. Entendeu? A minha moral, pessoal, é a moral da classe trabalhadora. E o isolamento político não interessa a classe trabalhadora, pessoal. Então eu vejo professor de classe média falar que não pode fazer alianças com o Centrão. Pessoal, as grandes conquistas do governo Lula só foi possível porque o Centrão apoiou o governo Lula, pessoal. Vamos cair na real. Quem derrubou a Dilma não foi o Temer, não foi o Cunha. Quem derrubou a Dilma foi o capital, pessoal. Porque se você for pegar as margens de lucro das grandes empresas do Brasil de 11 a 14, elas caíram. Os caras decidiram, vamos parar com essa porra. Vamos derrubar esse governo para colocar outro que faça reformas institucionais para alavancar nossa margem de lucro. Não é o Temer, o Cunha, eu não sei o quê, o Centrão, pessoal. O grande capital que derrubou a Dilma, pessoal. É o grande capital que colocou o Lula na cadeia. Então fica essa política de fulanização das coisas, né? Não pode se aliar com Alckmin, não pode isso, tudo uma questão moralzinha, tudo é vaidade, né, pessoal? A vaidade é uma merda em tudo, meu amigo, principalmente na política. Então acho que respondendo a sua pergunta, não sei se fui claro, né, é formar uma outra maioria política no Brasil capaz de desbolsonarizar o Brasil nos próximos 10 anos. E para isso, meu amigo, vamos ter que colocar essas obras para funcionar, vamos ter que colocar as pessoas para ter emprego, vai ter que ter Estado investindo em economia, vai ter que ter BNDES, vai fazer um pacote fiscal de 100 bilhões de reais. Meu amigo, e a resistência a isso é imensa, porque quem manda no Brasil são os bancos, pessoal. É banco, agronegócio e comércio varejista que manda no Brasil hoje, pessoal. E vai ter que enfrentar esse tipo de interesse. Aí você acha que a esquerda sozinha, eu lá bonitinho, sozinho, a Praça São Salvador vai enfrentar isso? Não vai, pessoal. Porra nenhuma. Aliás, a Zona Sul do Rio, vocês me desculpem, né? A Zona Sul do Rio é o que é de pior na esquerda e na direita do Brasil está na Zona Sul do Rio, né? Uma coisa impressionante, né? O que é de mais horroroso da direita. Né? Não, pode falar. Eu falo assim, isso explica bastante a crise de liderança que se tem no país também, né? Não, mas eu acho que... no plural. Porque eu acho que existe uma grande liderança que é o Lula. E o Lula é outra pessoa depois da cadeia. Sim, né? com certeza. O Lula é um estadista mundial. Ele não é comunista. De um congresso forte, né? O Lula não é comunista, o Lula não é revolucionário. Só que ele é o espírito do tempo, pessoal. Ele hoje é a encarnação das melhores armas que o Brasil criou em 500 anos. Quando eu olho pro Lula, eu olho pro Getúlio, eu vejo o Zumbi dos Palmares, vejo o Lamarca, vejo Dom Pedro II, que eu gosto dele. Eu vejo suas contradições. Eu vejo o José Bonifácio, ou seja, o JK, ou seja... As contradições estão todas no Lula. Mas o Lula tem uma frase, eu acho... As contradições estão todas lá no Lula. Mas o Lula tem uma frase que eu acho muito pertinente, assim, que eu acho que foi a primeira entrevista que ele deu, depois foi inocentado na primeira hora desse processo em que ele foi absolvido aí. Que ele disse que ele é o acúmulo, né, da classe, do que aprendeu também a classe trabalhadora desde que ele se propôs a ser uma liderança. E às vezes, eu lembro que a gente estava entrevistando aqui o Caio, o Fagner também estava nessa entrevista com o Gregório do Vivier, em que ele falou que foi um adolescente que tinha adesivo do FHC, adolescente com adesivo do FHC na janela do quarto. E aí as pessoas às vezes se perguntam, então querem fazer aquele checklist que o Elias falou aqui. Aliás, ele é especialista nisso, né? Agora do Vivier meio que é o nosso Paulo Francis da esquerda, mas isso é outra história, vamos lá. Sim, mas eu falo assim, tem essa coisa que você falou, inclusive tem que também ser da Zona Sul do Rio, né? Representar um pouco disso, mas eu falo que há uma crise, quando eu falei da crise de liderança da esquerda, porque ela também, ao mesmo tempo em que se propõe utópica, também é de autoafirmação só, e não vai para a prática, não coloca... Eu acho que tem um pouco do medo, sabe, do poder. Ao mesmo tempo que fala que precisamos superar o Lula, não se propõe a superar. Também porque a política foi demonizada, a gente sabe disso nos últimos anos, mas não toma uma decisão. Então eu vejo gente, às vezes, no Twitter falando assim, não, você não precisa concordar com o Putin, nem com a OTAN. É claro que você não precisa se comprometeu com nada. Então fica fácil, assim, né? Aí aquelas respostas meio concurso de Miss, porque guerra é ruim. A paz mundial. Racismo é ruim. 200 mil RTs. Entendeu? Esse lugar comum que não avança. A gente sabe, tá bom, partimos daqui. Mas como é que se constrói, então, essa paz? Basta você não ter uma arma? Não basta. Como é que se constrói um movimento, uma
economia sustentável. Basta você não jogar lixo no chão, não é isso, gente. Não é esse o debate, entendeu? Que continua sendo individualizado. Então, é a falta, né? A falta que o materialismo histórico dialético faz na vida da pessoa, né, Elias? A gente vê aí gente chamando... Deixa eu contar. Gente chamando isso de motivação. Não, deixa eu falar uma coisa. Sabe o que acontece com esse pessoal da Zona Sul do Rio? Né? Eles sabe o que acontece? Eles vão lá da Rocinha, tudo bonitinho, não sei o quê, tal, aquela coisa, né? Depois eu explico por que eu acho que agora do Vivier é o Paulo Francis da nossa era, pessoal. Tá? Aí vão lá, eles olham para a favela da Rocinha e falam, olha o que o capital faz quando ele entra na favela. Então, o que acontece? Como eles são pequenos burgueses, eles vão denunciar. E o que é a denúncia, pessoal? Denunciar, você só denuncia aquilo que você tem medo de comandar. Então, por exemplo, eu quero comandar, Elias Jabbour, eu quero comandar o processo de acumulação de capital no Brasil. Até porque se eu não aprender como funciona o processo de acumulação de capital no Brasil, eu não vou conseguir superar o capitalismo. Eu tenho que entender como o capitalismo funciona para poder gerar uma coisa melhor do que superior àquela. Só que esse pessoal não tá comprometido com isso. Então, por isso que um cara como o Gregório, que é um gênio, vamos dizer assim, ele fica esculhambando a esquerda o tempo inteiro, esculhamba as experiências socialistas, enfim, essa coisa toda que esse pessoal faz, né? Porque não tem compromisso com o mundo real, né, pessoal? Sabe? Olha que eu acho ele um artista fantástico, não tô nem aqui criticando ele como... Nosso ouvinte, um abraço, Gregório. Não, ele é um gênio, porra, entendeu? Ele é um gênio... Até o que eu coloquei é um gênio da raça, como é que ele saiu de um adolescente que tinha não consigo imaginar um adolescente com um negócio do FHC, cara. Burguês da Zona Sul dá pra imaginar, Laura, porra. Pois é, mas aí agora ele se coloca como uma pessoa de esquerda, tem que colocar alguma coisa assim, ao mesmo tempo que vai e volta nisso. Porque são essas contradições também. É Partido Democrata, né? É esquerda Partido Democrata, né? Né? Ou seja, a Venezuela é ditadura, Cuba é ditadura. Tem gente que fala que certos partidos aí, pra você saber a opinião, só saber o que foi esse Partido Democrata dos Estados Unidos. Não, porque eu faço a crítica direta mesmo, e não é a de homem, não. Ou seja, essa esquerda que se diz, esse pessoal que se diz de esquerda aqui que você está falando, inclusive ele, é a reprodução do discurso do Partido Democrata, entendeu? Tudo que vai contra as liberdades individuais não pode ser de esquerda. Quando eles separam liberdade real e liberdade formal. Olha que interessante. Não? Então, China, Cuba e Venezuela são ditaduras porque não existem liberdades individuais. Só que esse pessoal não percebe, por exemplo, não é o seguinte, tem um debate que é sobre a revolta dos escravos do Haiti, que levou aquele regime, os escravos chegaram ao poder no Haiti. E o Adam Smith teve um debate com Hegel, e o Adam Smith entrou nessa, nossa, aquilo ali é uma ditadura totalitária, que não sei o quê, esse papo todo do totalitarismo, que usam para falar mal de Stalin, do Mao Tse-tung, que é um pouco essa coisa da Hannah Arendt, que aliás, todo mundo cai nos braços da Hannah Arendt no final das contas, não tem explicação para as coisas, então cai no totalitarismo, né? Você cai no braço da Hannah Arendt, é outra desgraça das ciências humanas e sociais, né? Hannah Arendt, Tocqueville, essa coisa toda. Aí o Adam Smith disse isso da revolta do escravo. Aí olha o que disse o Hegel. Olha, primeiro que quem espalha a ditadura pelo mundo são vocês são os colonizadores do mundo e tal, né? E olha, veja bem, como o Hegel supera a dicotomia entre liberdade real e liberdade formal, ele coloca o seguinte, em muitos casos, somente um regime, vamos dizer assim, autoritário, somente sob o regime autoritário vai ser possível libertar um povo. Por quê? Ou seja, esse pessoal da Zona Sul do Rio está na separação do formal e do real do Kant. A esquerda que está exercendo o poder político real na China, em Cuba, Venezuela, sob cerco imperialista, ameaça e tal, está tentando se defender, pessoal. Então, por exemplo, somente o regime na China, por exemplo, que é uma sociedade altamente vigiada, é capaz de dar liberdade individual para as pessoas. Na China, por exemplo, as pessoas falam que o capitalismo de vigilância, né? Um monte de câmera na rua, não sei o quê, que tem reconhecimento facial, que você é vigiado o tempo inteiro. Mas na China, uma mulher pode sair de casa de noite, chegar de manhã em casa e o risco de ela ser estuprada é quase zero, porque é uma sociedade totalmente vigiada, não é? Então, eu acho que fica essa coisa de dizer, sou de esquerda. Que de esquerda, pessoal? Para mim, ser de esquerda é defender a nação brasileira, é defender um projeto nacional brasileiro, é defender o direito à Venezuela existir do jeito que ela queira, o direito de Cuba resistir, da China resistir, da Coreia Popular resistir do jeito dela, porque é muito fácil você ser de esquerda e pegando essas experiências do mundo real e jogando no lixo, né? Legal é o Bernie Sanders, legal é Alexandre Ocasio-Cortez, por exemplo, que é legal é sofrer golpe, né? Sofrer golpe é bom, né? Quando a Dilma cai, né? Aí a Dilma, com todo respeito a Dilma... Aí você vai e denuncia só, né? Com todo respeito a Dilma, claro, mas assim... Cai no que ele tá falando. Pois é. Fortíssimas. Pois é. Ou seja, sofreu o golpe e denuncia o golpe, mas aí quem tá resistindo aos golpes... exatamente. É totalitário. O Obama é a coisa mais linda do mundo pra esse pessoal, sabe? Ou seja, o Obama, ele é a face humana do fascismo, eu costumo dizer, né? Ou seja, a Alexandra Ocasio-Cortez, que é a grande queridinha da esquerda brasileira, da esquerda colorida
querida aqui da Zona Sul, né? Ela é a deputada mais anti-China que tem no Congresso americano. Ela é uma pessoa fanática por sanções contra a China. A Kamala Harris, por exemplo, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, que todo mundo nossa, a primeira mulher negra presidente, é uma juíza punitivista da Califórnia. Ou seja, com métodos semelhantes ao do Sérgio Moro, por exemplo. Então vamos cair na real, pessoal. Eu acho que nós temos que olhar para o Oriente. É ali que está surgindo o novo, pessoal. Para terminar minha entrevista aqui, a nossa conversa, né? É ali que está surgindo o novo. Do Atlântico Norte ao velho, pessoal. O Atlântico Norte é intolerância. Do Atlântico Norte é uma ordem que o Putin está agora desafiando. Que essa guerra da Ucrânia, para terminar, vai dar uma ocupação militar da Ucrânia. É um foda-se que o Putin ligou para a ordem liberal. Essa que é a verdade. O que está acontecendo na Ucrânia é uma contestação aberta e militar à ordem liberal existente desde 45. Eu enxergo as coisas dessa forma. Que é o seu principal ponto no artigo que eu citei no início, assim. Eu achei que a gente ia conseguir chegar lá, mas aí não deu tempo. Então, já indico aqui o artigo que o Elias escreveu para a Carta Capital, e termina com isso, né? Eu ia perguntar sobre essas perspectivas, mas aí a gente vai continuar analisando, então. Não, eu acho que o que acontece existe, por exemplo, são 3 fatos que se interligam aí, né? O primeiro é, em 15 de dezembro de 2021, o Putin, ele coloca os próprios termos para negociar com a OTAN, ou seja, vocês não vão passar da linha vermelha, vocês não vão entrar na Ucrânia. Eu tenho direito à minha soberania e eu sei que eu sou o país mais invadido do mundo. Então eu não vou tolerar vocês chegarem nas minhas fronteiras e com míssil apontado para a minha capital. E eu quero que os acordos de Minsk de 2014 sejam cumpridos, que dá autonomia àquelas repúblicas de maioria russa no leste da Ucrânia. E está ocorrendo um genocídio ali desde 2014 com batalhões neonazistas matando a população russa, e as vítimas preferenciais são comunistas. Então a Rússia colocou literalmente pau na mesa, falou, vamos parar com isso. E os americanos sobraram a aposta, até que duvidei de colocar, eles pagaram para ver, estão vendo aí uma derrota militar que a Ucrânia vai sofrer, que vai ser uma desmoralização da OTAN e que vai levar, vamos dizer assim, entre o segundo ponto, que é o quê? A carta que os chineses e os russos entregaram dia 6 de fevereiro na ONU, propondo uma nova ordem mundial, de respeito à soberania dos povos, da não interferência dos assuntos de outros países, que seria uma nova paz de Westfália, né? Que eu chamo, né? Ou seja, porque o que tem hoje é uma paz dos cemitérios, a paz de um único país que detém o direito de intervir no mundo inteiro e de falar o que é um país democrático ou não, né? Então, acho que o mundo está ficando muito perigoso, mas o novo que vai surgir daí, que eu acho que é muito mais interessante. Eu tenho, para terminar, eu tenho esperança no futuro da humanidade, entendeu? Sabe? Eu acho que essa união da China com a Rússia, eu vou apanhar um monte aqui nos comentários, eu acho, se tiver. Pode ir. Sabe? Mas eu também, como não sou um cara muito preocupado com o que eu nunca liguei com o que os outros pensam a meu respeito, né? Então, eu acho que esse mundo que surge da união entre China, Rússia, Cuba, Venezuela, eu acho que é um mundo muito melhor e muito mais interessante de se viver do que essa ditadura militar global que nós estamos submetidos, né? Ao menos quero agradecer muito aí, viu? Ao menos há uma disputa, né, professor? Vai ter pelo menos uma disputa. Vai, Fagner. E sobre isso, sobre Rússia, sobre Ucrânia, só já vou aproveitar aqui o gancho do professor Elias e já vou fazer o anúncio aqui. Semana que vem a gente vai receber aqui o professor Rodrigo Yannis, que é um historiador brasileiro que trata do período soviético, que mora em Moscou e que foi absurdamente destratado pelo Jorge Pontual lá na Globo News na semana passada, nos primeiros momentos que estourou a guerra lá no leste europeu. Ele vem aqui para poder falar sobre Rússia, falar sobre Putin, falar sobre Ucrânia, dar a visão dele sem ser atropelado, sem ser desrespeitado, como pesquisador sério, enfim. Aqui, felizmente, aqui entre nós 4, no caso do Daniel, aqui a gente não é garoto de recado do Pentágono, nem da OTAN, nem de nenhuma família grande. Então a gente vai aqui ouvir o professor Rodrigo e ele vai ser muito bem tratado e a gente vai poder aprender mais também sobre o que está acontecendo no leste europeu e levar uma versão diferente da versão oficial, né, dos meios de comunicação ultraliberais brasileiros para quem quiser ouvir. Perfeito. Aqui a gente vai falar sobre toda essa questão da Rússia e da Ucrânia com um correspondente na Rússia, né, não na Casa Branca. É o cara, o Rodrigo é o cara. Professor, muito obrigado pela sua presença. Adoramos o papo, presença virtual, né? Adoramos o papo. Acho que Bom saber que ele tá no Rio. Foi um erro nosso ele não vir aqui no estúdio. Da próxima vez a gente na próxima aqui. vez ele vem pro estúdio. Na próxima vez a gente vai beber na Zona Norte. Na São Salvador. Não, vamos na Zona Norte. Não, sabe o que eu vou fazer agora, pessoal? Sabe por que eu vou sair? Eu quero sair agora do ar aqui? Porque eu tenho ensaio da bateria da Vila Isabel. Eu saio lá na Vila. Lá na Vila. Então, a gente vai beber lá Eu vou sair daqui, vou pegar minha camisa da bateria que tá aqui e vou pro ensaio correndo. Essa era a minha condição. Vamos beber na 28 de setembro. A gente adora beber na 28. Então tá aí marcado. Professor, muito obrigado. Deixa
o seu recado final, onde é que a gente te acha nas redes, seus textos. Pessoal, o meu Twitter é @eliasjabur, com JA2BsOR. O meu Instagram é eliasmkjabur, com 2BsOR. O livro vocês podem adquirir pelo site da Boitempo Editorial, não é muito difícil de achar. Se você colocar Elias Jabur China, vai aparecer onde comprar o livro, no Google, é muito fácil. Me acompanhe nas redes, porque minhas redes elas são um fogaréu, né, cara? Pra quem acompanha, né? Que eu tô o tempo inteiro colocando, chutando o pau da barraca ali, né, cara? mas e também tem muito do que eu fico conversando muito comigo mesmo durante o dia, né? Eu sou meio menino maluquinho, né? Só falta colocar panela na cabeça, né? Então, muito do que eu converso comigo mesmo, eu coloco no Twitter muitas vezes, né? Então, sobre questão de ciência, socialismo, sociedade, uma economia de projetamento, como eu disse aqui. Então, minha cabeça não para de elaborar coisas novas, né? Corinthians, evidente, né? Isso aí é a coisa que eu mais amo na minha vida, depois do meu filho e da minha companheira, né? Corinthians é tudo, né, pessoal? Agora tocou no meu ponto fraco, né? Muito obrigado, professor. Valeu, pessoal. Luara, boa noite. Obrigado pela presença virtual mais uma vez. Boa noite. Eu quero estar nesse rolê aí do Rio. É esse aí que eu quero ir com o Elias, pra gente tomar uma porque eu fiquei aqui fritando. Era uma entrevista que, assim que o Caio confirmou pra gente, eu já fiquei, porque eu tinha uma visão, vou me confessar aqui, tinha essa visão bem ocidentalizada, né, de um socialismo que não servia pra gente. E é interessante porque o Elias começou a entrevista falando, olha, não sou estudioso da China, eu estudo socialismo. E aí pensar a partir seja do modelo chinês, mas também da história e tudo que ele trouxe aqui. Então, eu tô aqui fritando já, pensando, me identifiquei, porque eu sou essa pessoa que às vezes tô lá no Twitter, fico conversando comigo mesma, mas acompanho o Elias no Twitter e vejo ele chutar o pau da barraca, assim, acho bom, não esperava nada menos dessa entrevista, então tivemos aspas fortíssimas, acho que vai render aí. E obrigado, Caio, obrigado, Fagner, obrigado, Elias. Vamos ver a repercussão agora. Foi ótimo. Vai ser grande. Fagner, boa noite. Boa noite, agradecer também ao professor Elias, o Luara, Caio, todo mundo que vai ficar ligado aí, vai ficar com a nossa voz no ouvido. Programa muito bom, escrevi até no Twitter aqui, marquei o professor Elias, porque, cara, às vezes eu me surpreendo, depois de 6 anos, né, de muitas entrevistas com muito impacto e tal, a gente se pega no meio de um papo com muito tesão, né, de aprendizado, de troca, e a entrevista com o professor Elias hoje foi essa, assim, foi uma dessas, né, que a gente começa o ano, que é o segundo, terceiro programa do ano, né? Me peguei aqui conversando com o professor Elias com o tesão que eu tinha em 2016, assim. Na época que a gente começou a fazer essa brincadeira que ficou séria até demais, né? Ultrapassou os limites, a fronteira do que a gente imaginava que fosse possível, né? Então, é isso. Valeu muito a pena. E acho que semana que vem vai ser do mesmo nível. É isso. Antes de eu me despedir aqui, eu vou mandar um abraço pro Kiko e pro Rodrigo. Eles curtiram comigo lá o evento na Cidade do Samba no domingo. Kiko é um apoiador nosso, me encontrou lá, torcedor da Mocidade, como eu. O Rodrigo tava com a camisa do Império Serrano, se eu não me engano, também que curtimos muito, e mandar um abraço também pro nosso amigo Fernando Cesarotti, que a partir desse programa agora será o editor do podcast Lado B, então é mais um que a gente consegue fazer a roda girar, roda do Lado B girando. Bem-vindo ao time, professor, obrigado, vamos nessa, e é isso, Fagner já anunciou, semana que vem com o professor Rodrigo Inhanes, um podcast só sobre o que tá acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, tá bom? Valeu, até semana que vem.